Hello, sexto ano. Good morning. How are you today? I'm fine. And you? Guys, é o seguinte, estamos aqui agora na nossa penúltima aula de inglês, né? E aí eu vou contar pra vocês o que é que vai acontecer hoje na nossa aula. Então, let's go, guys. Pessoal, então é o seguinte. Hoje nós vamos estar iniciando algumas revisões desde a unidade 1 até a unidade em que nós paramos, tá? O que é que eu quero que vocês tenham clareza? A unidade 1, eu ainda não estava com vocês como professora, né? Vocês tinham outro professor. Mas o que é que eu percebi? Eu percebi que nós temos que fazer essa revisão mais detalhada de tudo que nós aprendemos até agora, desde a unidade 1 até a unidade 4, tá bom? Outra coisa que eu queria pontuar com vocês: muita gente ainda não entregou os homeworks. Então, na aula de hoje eu vou explicar para vocês como que vai ser composta a nossa nota. Os homeworks vai estar nessa nota, tá bom? Ainda não temos os valores definidos, porém nós sabemos que vai ser composto por 3 notas, tá? Então, eu vou estar explicando para vocês a importância de vocês estarem entregando tudo para mim até semana que vem. Nós também teremos lista de revisão de conteúdos que eu vou disponibilizar para vocês lá na escola até sexta-feira ou até segunda da outra semana, tá bom? E aí vocês vão fazer essa lista. Semana que vem nós vamos corrigir essa lista e encerrar a nossa aula. Então vocês têm até quinta-feira da semana que vem para estar entregando todas as homeworks e para estar atualizando a página de todos os livros, tá bom? E também vocês vão ter até o último dia para estar entregando a lista, tá? A lista não precisa ser entregue até a próxima quinta-feira, mas vocês vão ter até... Deixa eu só olhar aqui no calendário o dia. Vocês vão ter até o dia 29, que tá numa terça-feira, para estar entregando a lista, tá bom? De exercícios. A lista eu ainda não terminei, ainda estou elaborando essa lista de exercícios, tá? Ela vai ser composta por alguns exercícios. Eu tô tentando colocar de 25 a 30 exercícios, tá? Para vocês aprimorarem o inglês, para vocês treinarem. Nós não vamos ter prova esse bimestre. Então, a lista de exercícios vem para uma substituição da prova, tá bom? Mas nós teremos prova no terceiro bimestre. Então, por isso que é importante vocês entregarem a lista de exercícios até o dia 29, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. First moment, talking about units 1 or 4 in the review content. Então, como eu expliquei para vocês, no primeiro momento, nós vamos estar falando sobre as unidades 1 a 4, o que nós aprendemos nessas unidades, o que foi relevante para a nossa aprendizagem, tá? And the second moment, explain how to grade will be composed and comment on the review exercise. No segundo momento, nós vamos conversar sobre as nossas notas, tá bom? Sobre a composição das nossas notas e depois falar sobre a lista de exercícios. Como eu disse, a lista ainda não está pronta, mas ela vai ter em torno de 25 a 30 exercícios, tá? Tudo que vocês já viram, por isso que eu fiz essa revisão essa semana mais aprofundada. Teacher, mas semana passada também teve uma revisão. Sim, nós tivemos uma revisão das unidades 3
a 4, né? Só que como nós tivemos uma mudança no calendário, a gente não vai ter mais prova, nós vamos ter essa lista de exercícios. Então, eu vou colocar exercícios desde a unidade 1 até a unidade 4. Então, por isso que eu resolvi hoje passar para vocês, assim, uma revisão mais a fundo sobre essas unidades que nós estudamos, tá bom? Então, vamos lá. Units 1 are for contents. Nós vamos agora começar a comentar o que nós vimos nessas unidades, tá? Aqui está o nosso table of contents com os objectives, talking about contents and units 1, 4, review presentation units 1, 2, 3 and 4, analysis units 1, 2, 3 and 4 e what did you learn so far. Depois que a gente fizer toda essa apresentação sobre as unidades, pessoal, nós vamos revisar assim, fazer uma breve linha do tempo de tudo que nós aprendemos, desde a unidade 1 com outro professor até a unidade 4 com a teacherana, ok? Então vamos lá, guys, let's go! Olha aqui que interessante. Vou estar deixando eu aqui no cantinho para eu ir falando para vocês. Então, olha só, Unit 1, o que nós aprendemos? É o que aprendemos na Unit 1. Verbo to be in present tense e affirmative form. Aqui nós vimos os subject pronouns e o conjugation of the verb. Aqui nós temos o sujeito e aqui nós temos a conjugação do verbo, né? Então, todas as vezes que eu quiser falar eu, você, ele ou ela, né? O it, nós vimos que nós usamos para coisas ou animais. We, nós. You é como se fosse eles, né? E they é vocês, né? Então, olha só, pessoal. Aqui nós temos I, you, he, she, it, we, you e they. E para I, eu sempre vou usar am. Exemplo, I am André. Se eu quiser falar você, you are João. Você é João. He is Pedro. He is Pedro. Ele é Pedro. She is Amanda. Ela é Amanda. It is a pen. Isso é uma caneta, né? A pen. We are Amanda and Pedro. Nós somos Amanda e Pedro. We eu vou usar para falar de nós, ok? You are Pedro e João. Vocês são Pedro e João. E they eu vou já usar para falar deles. Então, they are at school now. Eles vão para a escola agora, né? E aí, aqui está na afirmativa. Então, na afirmativa, eu vou usar I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. E aqui são os meus complementos, tá bom? Aqui, they é a terceira pessoa do plural para homens, mulheres, coisas ou animais. Então, aqui nós usamos o they para falar de pessoas no plural. Exemplo, homens, mulheres, pessoas ou animais, tá bom? Contraction, nós também vimos aqui nessa unidade, vocês viram com outro professor, o uso de contraction. Teacher, o que é contraction? Né? Não estou lembrado. Como que eu vou usar contraction? Posso usar a contraction em tudo? Então, olha só. As contrações que nós chamamos como se a gente estivesse encurtando, né? Contraction. I am. Exemplo aqui embaixo. Eu tirei o A, coloquei contraction, que é esse símbolo aqui, e virou I am. A mesma coisa com you are, eu tirei aqui e deixei somente aqui. E he is, she is, it is, tirei a primeira letra, deixei somente a segunda. E nos demais ficou igual you are. Então, pessoal, eu vou usar o I am ou o is para pessoas no singular,
exceto quando eu falar you no singular, que sempre vai ser você é. E o are eu vou usar para falar no plural, quando tiver uma ou mais pessoas, tá bom? Aqui agora, nós também vimos o this, o that, o this e o those, né? E quando que eu vou usar? Ó, no singular, here, aqui, eu vou usar this e no plural eu vou usar this. There, eu vou usar that e depois no plural eu vou usar those, né? E olha só, demonstrative pronouns. No singular, this is a red pen. Esta é uma caneta vermelha. E no plural, se eu quiser falar que tem muitas canetas, eu vou usar o these. These are blue pens, né? Então, tem muitas canetas azuis. These are blue pens. Então, tá. Eu sei que o this eu vou usar para nomear alguma coisa no singular e o this, o this, eu vou usar para nomear objetos no plural. E qual que é a diferença do that para o those? Agora que a gente vai ver, olha só. This book, hair ou clothes, e that e these books, ou seja, eu tenho um livro e na segunda imagem eu tenho 2 livros, né? E aqui depois that book, o livro, e depois those books, muitos livros, né? There, those books, and that book, and those books, ok? Então, olha só, demonstrative adjectives, singular, this pen is red, plural, these pen are blue. Demonstrative adjective mais o número, ok? Então, o que que vai diferenciar? Aqui eu vou ter o pronome e o verbo, né? Aqui eu vou ter o demonstrative adjective e o numeral, ok? Então, se eu quiser falar em here, eu vou usar this e these. E para there, eu vou usar that e those. O here é para perto, né? Ó, a mãozinha está perto. Se eu for falar em there, é quando estiver longe. É como se fosse this is a book. O livro. Este é o livro, né? E se eu quiser falar that book, é porque ele está longe. E para these books, está mais perto. Para those books, eu vou usar para quando estiver longe. Então, here é como se fosse aqui e there como se fosse lá, ok? E também, olha só que legal. Temos os... Deixa eu só tirar aqui esse negócio. Oh, gente. Tirei. E nós também vimos os formal greetings, que são o que? As saudações em inglês, ok? Então, olha só, nós temos o formal greetings e as respostas desses formal greetings, que é good morning, good afternoon, good evening, hello, how are you, né? Bom dia, boa tarde, boa noite e oi, como você está? E as responses, hello, good afternoon, good evening, I'm fine, thank you. Ou eu posso usar very well, thank you. Se eu quiser falar também assim, I'm fine, and you? Estou bem, e você? Eu posso usar também, tá? Greetings. E aí nós temos good morning, bom dia. Good afternoon, boa tarde. Good evening, boa noite. E good night, boa noite. Qual que é a diferença do good evening e do good night? O good evening é quando eu quero falar boa noite, a noite que ainda está chegando, ainda está no comecinho, é como se fosse a tardezinha, como se fosse umas 6 horas, né? E aí o good night é a noite mesmo, tipo depois das 8, né? Quando a noite já tá acabando, eu falo good night, ok?
Então foi isso, pessoal. Aqui verbo to be, sujeito, né, os pronomes, aqui em contraction, o singular e o plural para this, that, das e those, e os greetings. E tudo isso vai estar lá na nossa lista de exercícios, tá bom? Lembrando que a lista vai estar disponível na escola para vocês. Eu vou falar quando ela estiver disponível, tá? Vocês vão buscar e na próxima semana nós vamos corrigir os exercícios dessa lista, ok? E finalizar as nossas aulas de inglês. Por isso que é importante que vocês atualizem o livro e me mandem os homeworks. Tem pouca gente que me mandou. Vamos lá, então. Unit 4. Unit 2. Sorry. O que nós aprendemos na Unit 2, pessoal? Verbo to be em negative form. E aí nós aprendemos ele na negativa, em long form e em short form. Então vamos ver, olha só. Na negative form. E aí aqui na long form. I am not. You are not. He is not. She is not. Em short form, que eu vou usar a contraction. I am not, you're not, ou aren't, he is not, ou isn't, she is not, ou isn't. Em negative form, e aí eu tenho long form para it is not, we are not, you are not, e they are not. E na short form, it's not, or isn't, we're not or aren't, you're not or aren't, e they're not or aren't. Então eu posso usar we're not ou we're aren't. Se eu for usar, por exemplo, não quero usar esse, eu vou usar essa forma. Então é só it isn't. Aqui da mesma forma, we aren't. You aren't. E they aren't. Ok? Aqui, I'm not. Já está em contraction. Your. Se eu quiser usar só o aren't, you aren't. He isn't e she isn't. Aqui eu estou falando em short form e aqui eu estou falando em long form. Na linguagem padrão, bonitinha da língua inglesa, a gente sempre vai ver isso aqui, ó. Long form. Algumas vezes, né, quando a gente for ver diálogos, a gente vai ver aqui short form, mas a maioria vai ser em long form, ok? E aí nós também vimos os nossos familiares, lembra? Que vocês fizeram uma árvore genealógica da família de vocês, né? Que a teacher pediu. E eu quero que vocês me mandem também pra eu ver, tá? E aqui, olha só. Nós temos cousin, husband, grandmother, wife, aunt, nephew, son. E aqui nós vimos também a árvore genealógica da família dos Simpsons, né? E nós temos Homer, Marge, Homers, Marges, brother, sister, Abram. Aí nós temos grandfather, mother, grandparents e nice, né? Aqui é esposo, avó, esposa. Aqui é primo, tia, filho, irmão, irmã, vô, mãe. E grandparents é quando eu quero falar dos meus avós, ok? Então, pessoal, foi isso basicamente que nós aprendemos na Unit 2. Verbo to be in negative form, ok? E nós já tínhamos visto o verbo to be, começamos a ver lá na Unit 1, né? E os nossos familiares, os members of the family, ok? Os membros da família in English. Agora vamos lá. Unit 3, olha só. O que aprendemos na Unit 3?
nós aprendemos months of the year e days of the week, ok? Então, olha só. Vou colocar aqui, que fica melhor para vocês. Months of the year. Months of the year, meses do ano. Então, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Então, olha só. January, janeiro. February, fevereiro. March, março. April, abril. Maio. June, junho. July, ok? Não é Julie, é July. July, julho. August, agosto. September, setembro. October, outubro. November, novembro. É December, dezembro. Então, esses são os months of the year. E nós também vimos days of the week, né? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday e Sunday. Monday, segunda-feira. Tuesday, terça-feira. Wednesday, quarta-feira. Thursday, quinta-feira. Friday, sexta-feira. Saturday, sábado e Sunday, domingo, ok? E aí, nessa unidade, nós aprendemos sobre nossa routine. E para falar em routine, eu tenho que saber months of the year, porque eu vou falar, exemplo, my birthday in 22 May, em maio, né? Meu aniversário dia 22 de maio. É uma rotina, é uma informação sobre mim. Mas se eu quiser falar sobre rotina, por exemplo, o que eu faço na segunda-feira? As Monday, I am going to work. Segunda-feira eu vou para o trabalho. And then I go to room and the house of the work. Depois eu chego em casa e vou arrumar a casa. Então, para eu falar de routine, eu tenho que saber months of the year, days of the week e hours. Eu tenho que saber também das horas. E para horas, o que nós aprendemos, pessoal do sexto ano? Daily time. Nós aprendemos como que nós falamos as horas em inglês. E nós aprendemos também que as horas em inglês, elas se dividem em two moments. Antes do meio-dia e depois do meio-dia, né? AM e PM. Então, é antes, midday, pós, midday, ok? As horas em inglês não são igual às nossas horas, que a gente pode falar 13, 14, elas modificam um pouco. E aí, pra gente falar depois ou antes, nós vimos aqui. Então, vamos revisar como que seria essas horas, como que nós vamos falar as horas, né? As hours in English, ok? Então, olha só. Quando for horas exatas, eu vou falar vamos supor, it's 6 o'clock, né? São 6 horas. E aí, it's 6 o'clock AM or PM. Eu sempre vou ter que colocar AM or PM, porque o meu ouvinte ou meu leitor vai ter que identificar se eu estou querendo dizer que são 6 horas da manhã ou 6 horas da tarde. Por exemplo, se fosse em português, nós diríamos são 6 horas da manhã, ou então são 6, né? Por exemplo, só o 6 e o 0. E se eu falar são 18 horas, nós brasileiros, né, vamos entender que também quer dizer que são 6 horas. Mas lá nos Estados Unidos, não funciona. Então, o que eu tenho que falar? It's 6 o'clock AM or 6 o'clock PM, né?
pra gente ter a clareza do que a gente está passando a informação e também que tem 2 momentos de horas lá nos Estados Unidos, no Canadá, na Grã-Bretanha, que são países que falam a língua inglesa e outros países também que falam a língua inglesa que usam essa divisão. E aí, ó, it's 5 past. Se eu quiser falar que já passou, por exemplo, 6:05, eu falo it's 5 past 6, porque já se passaram 5 minutos depois das 6. Então eu vou usar o past. Quando for 15, eu vou usar it's 6:15. São 6:15. Porque 15 vai ser a metade de 30. Então lá eles dividem as horas também como se fossem equações. Sexto ano tá vendo equação e sabe do que a teacher tá falando, né? Nas equações a gente tem 1/4, então it's quarter seria como se fosse 1/4 de 6 horas. E 1/4 de 6 horas são 6:15. Ok? Então, as horas, elas também têm uma matemática por trás delas, tá? Aqui pra gente também tem, pra eles também tem. Fica mais evidente quando a gente fala it's 6:15, são 6:15. Exemplo, né? It's 20 past. São 6:20, né? E aí depois it's 25 past. São 6:25. Já se passaram 25 minutos depois das 6 horas. É como se fosse isso que eles quisessem dizer lá, tá? It's half past. 6:30. Depois, it's 25 to. Agora eu não vou usar mais o past, porque depois de 6:30 eu vou dizer, é como se fosse está faltando ou está chegando, né? A gente viu que para estar chegando eu uso to, então nas hours nós também vamos usar o to, ok? Então olha só. It's 25 to, né? Como se fosse 35, 25. It's 22, it's a quarter to. Olha só, a quarter, 1/4 da hora, né? It's 10 to, 10 minutos. It's 5 to, 5 minutos. Entendeu, pessoal? Eu sei que aprender horas em inglês a gente tem que praticar. Então, o que é a dica que a professora dá para vocês hoje? Pega um relógio e começa a contabilizar as horas em inglês, tá? Porque o inglês, ela é uma língua que, se a gente quiser aprender, nós vamos ter que praticar, assim como qualquer outra coisa. No português, nós, nativos da fala, sabemos falar bem porque nós praticamos, nós conversamos o tempo inteiro. E o inglês é isso. Quanto mais eu conversar, quanto mais eu praticar, quanto mais eu me aprofundar nos estudos, mais eu vou estar aprendendo, ok? Esses dias uma aluna veio conversar comigo no WhatsApp para entregar uma tarefa. Eu achei interessante porque ela falou... A gente conversou em inglês e ela disse: nossa, professora, eu tô muito feliz porque eu consegui entender o que a senhora falou e responder em inglês sem precisar do Google Tradutor. Por quê? Porque ela pratica inglês, né? É uma aluna que pratica o inglês. Ai, teacher, mas assim, é difícil. É difícil, gente, praticar inglês. Não é difícil. A gente tem que arrumar um tempo, né, do nosso dia. Vocês têm que ter rotina de estudos, por exemplo. Se eu tenho meia hora de estudo para cada matéria, por que não acrescentar meia hora de estudo para o inglês, né? Enquanto eu tô fazendo lá meus exercises, né? Eu vou e começo a treinar. Porque horas, verbo to be, days of the week, months of the year, até que não. Mas as horas e verbo to be são um pouquinho mais difícil da gente entender às vezes, né? Então, assim, se tá difícil, a gente tem que praticar. Mas eu vou passar a lista de exercícios para vocês, tá? Com tudo isso aqui que eu tô explicando. E aí vai ficar bem fácil, vocês vão conseguir fazer sozinhos.
Os enunciados, a maioria são em português, só as questões que tem A, B, C, D que vão ser em inglês, essas questões específicas, tá? Por quê? Porque eu vou mesclar inglês e português para vocês irem fazendo essas conexões e irem entendendo mais sobre o que eu quero falar, tá? Então, olha só, Unit 3, o que nós aprendemos? Months of the year, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November e December. Days of the week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. E também verbo to be na forma interrogativa, que ficou faltando, né? Então, vamos lá. Verbo to be in interrogative form. O que nós aprendemos aqui, pessoal? Que todas as vezes que eu for falar em interrogative form, o meu sujeito vai vir antes, o meu verbo vem antes do sujeito. Então fica am I, are you, is he, is she, is it, are we e are they. E para afirmativo, vou usar yes e vou confirmar com sujeito e verbo. Para negativo, eu vou usar no e vou confirmar para sujeito e verbo. Mas nós já vimos a forma negativa na unidade passada, né? Em short form e long form. Aqui é mesmo uma tabelinha só para vocês terem mais uma noção, ok? Então, interrogative form, o verbo vai vir antes do sujeito, ok? E o ponto de interrogação. Muito importante. Então, months of the year, days of the week, hours, horas, verbo to be in interrogative form. Vamos lá para a unidade 4 agora, let's go. A unit 4, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos os countries, né? Os espaços da casa, né? De mobília, a quarto, a sala. Então aqui eu peguei um exemplo do livro para vocês, que é a casa dos Simpsons. E o nosso livro, ele ama citar os Simpsons, né? Como exemplo. E aqui eu peguei o exemplo da casa dos Simpsons. Então olha só, nós temos o ground floor e o second floor. Ground floor, primeiro andar, second floor, segundo andar. E aí nós temos TV room, laundry, house, kitchen, eating room or dining, bathroom, garage e Rumple's room. No second floor, no segundo andar, nós temos Homer e Marge's room, bathroom, attic, Marg's room, Lisa's room, Beth's room and Bart's room. Então, nós vimos aqui nessa unidade sobre as casas, né? As casas dos desenhos, e também nós aprendemos as partes das casas, parts of the house, ok? Nosso vocabulary, nós temos living room, dining room, kitchen, bedroom, bathroom, backboard e frontal yard. Então, agora nós vamos ver a tradução, olha só. Living room, sala de estar. Dining room, sala de jantar. Kitchen, cozinha. Bathroom, quarto. Bedroom, quarto. Bathroom, banheiro. Backboard, backyard, quintal. E front yard, terraço. Então, back é tipo lá no fundo e front na frente. Quintal, terraço, tá? E também nós vimos verbo dare to be. Quando que eu vou usar o verbo dare? É quando eu quero perguntar se existe algo ou alguma coisa, lembra? Então, no singular, na forma affirmative, there is. Negative form, there isn't or there is not, mas aqui já está em contraction para ficar mais fácil para vocês. Então, there is not or there isn't, ok? Interrogative is there. Tá vendo que o meu verbo tá vindo antes. Na verdade, os dois são verbos, né? Mas o is vai vir antes do there. No plural,
there are, there aren't e are there, ok? Então, o que nós aprendemos nessa unidade? Eu estou resumindo para ficar bem fácil para vocês. Basicamente, parts of the house e verbo there, que é quando eu quero perguntar se existe algo, algum local ali, ok? Em singular, there is, there isn't, is there. Em plural, there are, there aren't, and are there, ok? Vamos agora falar sobre as nossas notas, ok? Mas antes, pessoal, vamos voltar só pra gente, né? Então, Unit 1, verb to be in present tense, na affirmative form, as contractions, os formal greets, os greets, né, que são os cumprimentos, e o this, that, test e those para here e there, singular e plural, perto e longe, ok? Unit 2, verbo to be in negative form e os nossos members of the family, ok? Unit 3, months of the year, days of the week, verbo to be in interrogative form, affirmative answer e negative answer. Então, nós temos interrogativo, resposta afirmativa e resposta negativa e as hours. Unit 4, parts of the house and verb there to be, there, more to be, né? O verbo there mais o verbo to be. No singular, there is, there isn't, is there. E no plural, there are, there aren't e are there. Composição de notas. Então, a nota 1 vai ser os homeworks, nota 2 simulado e nota 3 lista de revisão. Nós teremos prova, mas não vamos ter mais, então a lista de revisão vai substituir a nossa prova, ok? Então, pessoal, o que eu quero lembrar, ressaltar e pedir mais uma vez? Os homeworks, eles vão fazer parte da nossa nota, ok? Então, vocês têm que me enviar todos os homeworks até semana que vem para eu fechar as notas, tá? Só a lista de revisão que eu ainda não terminei, que vai ser lá pelo dia 29, que vocês vão me entregar. Mas eu já quero ir lançando nota de homework para corrigir e o simulado, tá? Semana que vem, o que nós vamos fazer? Correção da lista de exercícios. Então, eu penso que segunda ou terça da próxima semana, vocês já vão poder ir lá na escola, buscar a lista de exercícios para vocês fazerem e acompanhar a correção na aula de quinta-feira, ok? Simulado vai compor a nossa nota e a lista de revisão. Então, se atentem, organizem-se, façam os homeworks, me enviem, estou esperando. Poucas crianças do 6º ano me procurou, tá, pessoal? Então, assim, quinta-feira eu vou mandar uma mensagem também no grupo para vocês mandarem para mim os homeworks, tá? E aqui eu coloquei até as páginas dos homeworks para vocês se atualizarem. Teacher, mas eu preciso fazer só o homework ou eu preciso fazer todas as tarefas do livro? É para fazer todas as tarefas do livro, só que vocês só vão me enviar as pages de homework. Na Unit 2, page 14 e 20, Unit 3, page 21, 28 and 29, Unit 4, 30 and 36, ok? Então, pessoal, olha só, tanto que a teacher aqui é legal, é boa pessoa. Coloquei as páginas dos homeworks para vocês, tá? Então, por favor, se atentem e façam. Se porventura no final lá de cada vídeo eu coloquei uma página, não tá aqui, teacher, a página que você colocou, é porque eu então esqueci, né,
Porque eu peguei essas páginas dos livros, não fui olhando vídeo por vídeo, peguei lá no livro, mas a página que tiver também colocada no final do vídeo é para enviar, ok? Aqui é mais ou menos um resumo que eu fiz para vocês do que eu já passei, mas todas as páginas que tiver no final dos vídeos de homework também é para enviar. Então, se porventura eu esqueci de colocar alguma página aqui que aparece no vídeo, significa que eu esqueci, porque a teacher às vezes esquece, e aí vocês têm que fazer também e estar me enviando, ok? Então, Practical Exercises, Review List, que vai ser a nossa lista de revisão, e Units 1, 2, 3 and 4, ok? Tudo que a gente aprendeu tá aqui nesse vídeo, então se vocês quiserem ver o vídeo para fazer a lista, não tem problema, pode consultar o livro, pode consultar os outros vídeos, pode mandar mensagem para a professora, só não pode mandar mensagem para a professora depois das 5 e aos finais de semana, ok? Guys, no mais é isso. A partir de agora, então, estou disponível para vocês de 7 a 11, tá bom? Qualquer dúvida me procurem. Não esqueçam de atualizar os livros. Não esqueçam de me enviar os homeworks, ok? Assim que a lista de exercícios estiver pronta, eu vou falar para vocês. Eu posso, na verdade, eu disponibilizo ela para vocês no WhatsApp e vou falar para nossa coordenadora Max também estar imprimindo para quem quiser ir na escola buscar. Mas é quando estiver pronto, eu estou elaborando, tá bom? No mais é isso. Bye, bye. Have a nice day, have a nice week, have a nice studies. Tenha um bom dia, tenha uma boa semana, tenha bons estudos, né? As férias estão chegando, essa é a nossa penúltima aula de inglês. Vejo vocês na semana que vem agora. E o próximo vídeo vai ser o último, tá? Que vai ser sobre as correções da nossa lista de atividades, que vai valer nota. Então não esqueçam de fazer, ok? Bye bye, guys. See you. Thanks. Muito obrigada.